pegar carona no texto que o Paulo colocou no grupo, de Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um versículo, assim, bem conhecido, né? Principalmente quem já veio de igreja, né? E realmente é um texto que é muito pregado, muito falado, né? Verdade. Mas assim, acho que para nós, acho que dia após dia, essas palavras vêm pegando uma tonalidade assim mais profunda, né? E acho que tem 2 pontos aqui que acho que é legal a gente estar falando. Fica aberto também a você estar compartilhando. Primeira coisa a respeito da seguir a paz com todos, né? E princípio de Cristo, né? Nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aqui para servir, não para ser servidos, né? Então, se nós estamos aqui para servir, a gente tem que estar realmente numa posição de fácil acesso, né, a todas as pessoas. Assim, a gente vê muito assim na internet as pessoas comentando, né? Ah, eu estou numa idade que eu não ligo mais para o que as pessoas falam. Não quero, eu me preocupo com o que eu faço. Eu estou numa idade que eu não quero mais me preocupar com a opinião dos outros. Eu não quero, né? Assim, a gente vê muito isso, né? Agora eu vou fazer o que eu tenho vontade. As pessoas falam de mim, pensam de mim, não interessa. O importante é eu estar bem comigo mesmo, não sei o que, tal, né? E de uma certa maneira está certo, de outra certa maneira está errado, né? Realmente, assim, não que a gente deva se preocupar com a opinião das pessoas, mas é importante esse feedback, né? Como que as pessoas nos veem, como que as pessoas se sentem perto de nós, né? Tem um pensamento oriental que eu acho interessante, que diz, né, que como você sabe se você está bem, né? Então, a nossa análise natural, o que é? Quando eu estou bem, aí você olha se você está bem de saúde, se você está bem de finanças, né? Se a situação ao seu redor estão boas para você, né? Aí você fala, eu estou bem, né? Baseado no seu ponto de vista, né? Mas eles colocaram de maneira diferente, né? Assim, para você saber se você está bem, é quando as pessoas ao redor de você se sentirem bem em estar com você, né? Então, quando as pessoas se sentem bem em estar perto de você, quando as pessoas querem estar perto de você, as pessoas sentem um ambiente agradável, né? Seja uma coisa positiva estar perto de você, então você está bem. Porque você está radiando coisas boas e envolve as pessoas que estão ao seu lado, né? Porque quando a gente não está bem, né? Querendo ou não, a gente transmite essa negatividade, mesmo sem falar, né? Fica um ambiente pesado, a gente fica, né? Sério, a gente fecha as portas, né? A gente não abre oportunidade de conversa. Mas quando você está bem, não, você libera uma energia boa, né? Vamos dizer assim. E as pessoas ao redor sentem isso, né? Então, quando as pessoas ao redor sentem isso, aí você pode falar que você está bem, né? Então já não é mais o que você acha. Então por isso que eu falo que está certo e está errado, né? Se as pessoas falarem assim. Porque embora eu não tenha que me pautar para outras pessoas falam, eu tenho que ter essa sensibilidade de saber como que, né? O que eu estou causando, né? Nas vidas das pessoas que estão ao meu redor, né? Então acho que de uma certa maneira viver em paz com todos, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Realmente eu tenho que ter uma vida que as pessoas tenham paz em estar perto da gente, né? Que elas não tenham que pensar 2 vezes para falar com a gente, né? Será que eu posso falar com ele hoje? Será que vai acreditar? Será que dá para conversar? Será que não dá? Né? Porque a gente acaba criando situações que acaba restringindo as pessoas e afastando as pessoas, e não permitindo que elas realmente tenham esse livre acesso até nós, né? Se nós fechamos uma porta, nós
talvez estamos fechando uma oportunidade de ser bênção, né? De repente, uma pessoa está precisando, está carente de você, mas não sente uma abertura para estar perto de você, não sente uma abertura para poder chegar e conversar, né? Então, assim, é importante a gente estar tendo essa sensibilidade, né? Estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, não é na nossa vida, primeiramente, né? Então, é abençoando para ser abençoado, né? Então, primeiro, eu vou ser abençoado quando eu abençoar. Realmente é o contrário, né? Então, eu vou estar bem quando eu fizer as pessoas ficarem bem, né? Eu tenho que ter essa preocupação, né? E se eu conseguir fazer as pessoas ficarem bem, eu vou estar bem, porque realmente a energia, ela, ela vem para nós, né? Isso é um lado, né, dessa paz. Por outro lado da paz, né, a gente vive um mundo controverso, né? Então, assim, principalmente hoje, né, com essa, como diz, essa ideologia, né, terrível que está aqui, né, do politicamente correto, né, que a verdade é relativa, né? A verdade é relativa. Então, o que vale é o que as pessoas sentem, né? O que vale são as narrativas, e não realmente os fatos de verdade. Então, hoje é difícil a gente viver em paz com todos, né? Nesse sentido, né? Porque muitas vezes nós vamos ter que contrariar, né? Nós vamos ter que contrariar. E você vai ter que falar coisas que não vai agradar, né? E vamos ser chamados de negacionistas, antipáticos e radicais e tantas outras coisas mais, né? Mas e aí, né? Como que fica, né? Essa questão de viver em paz e ao mesmo tempo de fazer essa contradição, né? E aí, lendo hoje esse versículo que Paulo colocou, principalmente vendo alguns comentários, né? Eu achei interessante, né? É porque sempre eu li esse texto separadamente, né? Seguir a paz com todos, depois e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Como se fossem duas coisas separadas, né? Eu tenho que estar em paz com todo mundo e eu tenho que buscar a santificação, né? Então, assim, o que é a santificação, né? Então, assim, é uma palavra também muito explorada, né? E realmente, talvez ainda pouco compreendida, embora seja muito falada, né? E é um termo que tem uma conotação muito forte, né, quando se fala em relação ao Pai, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus realmente tremendo, né? É um fogo consumidor, né? E assim, um Deus zeloso, né? Então a gente fala assim, santificai-vos, né? Por exemplo, sede santos porque eu sou santo, né? Então, assim, é um padrão, se for analisar, muito alto, né? Que o Pai coloca, assim, em relação a nós, né? Então, o que é santificar? Né? O que é santificar? Se a gente for pegar para esse lado, assim, da natureza divina, né? Da natureza divina, eu acho que é muito difícil para nós poder falar, eu vou me santificar, vou me ser igual ao Pai, né? Em termos de natureza divina. Eu acho que vai muito além do meu querer, né? Eu tá tendo essa mudança, né? Que o senhor morou, né? A respeito da mudança de DNA, né? Então, essa santidade de natureza vai ocorrer, sim, com a minha intimidade com Cristo, né? Quanto mais eu estiver em Cristo, quanto mais eu estiver nele, né? Realmente, aí vai tendo essa mudança de DNA, né? E eu vou me tornando santo nessa questão que eu vou me tornando participante da sua natureza, né? Eu vou me tornando participante da sua natureza. E nisso eu vou me tornando santo, né? Então, eu acho que isso aí é um ponto da santificação. Mas tem outro ponto também da santificação, né? Que no original a palavra santificar, o que é? É separar, né? É separar. Eu estar separado para alguma coisa, né? Então, assim, como falei, Deus é um Deus zeloso, né? Um Deus ciumento, como diz, né? Então, ele não gosta de dividir aquilo que é dele, né? E Jesus mesmo, no seu ministério, falou, né? Não podemos servir a dois senhores, né? Não tem como servir a dois senhores. Ou servimos ao Deus ou servimos
ao sistema, né? Então, assim, nesse caso, isso está ao nosso alcance, né? Isso está ao nosso alcance. De realmente ter esse propósito, né, de viver separadamente, né? Nos separarmos para Ele, né? Termos realmente essa consciência, né? De que a nossa vida, como o Paulo falou, né? Fui comprado por preço, né? Logo já não sou eu quem vive, né? Mas Cristo vive em mim, né? Fui comprado por preço, quer dizer, eu já não sou meu, né? Eu já não me pertenço. Então a minha vontade tem que ser a vontade, né, daquele que me comprou. Quer dizer, então eu vou viver para ele. Quer dizer, é uma consciência plena de que realmente o que eu tenho que fazer hoje já não é mais os meus desejos, não é mais as minhas vontades, né? Nós temos a mente de Cristo, né? Ou seja, esse tem que ser o meu querer, esse tem que ser o nosso querer, né? E a gente vê isso muito forte em Paulo, né? Lá em Romanos 1, quando ele começa a se descrever, né? Romanos 1, 1, o que ele fala? Paulo, escravo de Cristo, apóstolo, chamado e separado para o Evangelho de Deus, né? Olha os termos que ele usa. Primeiro, Paulo, escravo de Cristo Jesus, né? O que é um escravo? Aquele que foi comprado, né? Então, o Senhor ele não ganha o escravo, ele compra o escravo, né? Ele paga um preço por escravo. Então, ele tem total poder sobre o escravo, né? Ele tem total poder sobre o escravo. O escravo está ali para fazer a vontade do seu senhor, né? Ele não tem vontade própria, a não ser que o senhor lhe dê, né? Fora isso, ele está sob, né, as ordens do seu senhor, né? Escravo de Cristo Jesus. Apóstolo chamado e separado, né, para o evangelho. Então, como ele se via, né? Então, era um escravo e foi chamado e separado para o evangelho, né? Então, por isso que ele fala tantas vezes isso, né? Que já não sou eu quem vive, porque ele tinha essa consciência forte, né? Na vida dele, né? Do chamado que ele teve, da separação, né? Que Deus fez na vida dele de o separar para esse ministério, né? Mas é interessante que essa escravidão em Cristo, né, é muito diferente da escravidão, né, que a gente conhece, né? Porque o que Jesus fala? Os meus mandamentos não são penosos, o meu jugo é suave, né? Meu jugo é suave. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos escravos deles, quanto mais eu entro no domínio dele, mais livre eu sou, né? Mais liberto eu sou, né? Parece um paradoxo aí, né? Quanto mais escravo de Cristo, mais liberto, né? Realmente é bem difícil de entender, né? Essa lógica divina. Mas é justamente isso, nessa consciência de que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? As coisas espirituais são loucura para o natural. Então, certas coisas, assim, naturalmente falando, não tem muita explicação, né? Mas mas é uma consciência que a gente precisa estar buscando, né? Por isso que eu falei que é um texto muito conhecido, né? Mas pouco entendido, né? Pouco discernido, né? Nesse ponto. Acho que é algo que a gente tem que estar realmente buscando a cada dia, né? Nesse nosso alvo, né? Que é Cristo, né? Então, buscar a paz e a santificação. Então, pegando agora esses dois pontos juntos, né? Eu tenho que buscar a paz com todos, né? Eu tenho que buscar a paz, mas sem esquecer esse outro lado, a santificação, né? Eu tenho que buscar a paz, mas essa paz ela jamais pode ser um entrave para a minha santificação com o Pai, para a minha santificação em Cristo. Eu tenho que estar em paz, mas acima de tudo eu tenho que estar separado por Ele. Se para que eu esteja em paz com alguém, eu tenho que abrir mão, né, desse meu chamado, desse meu ministério. Então, eu tenho que fazer uma escolha, né? Então, essa paz eu não posso buscar. Essa paz eu não posso buscar. Porque primeiro, a minha comunhão com Cristo, né? Primeiro, nosso relacionamento, né, com Ele. Então, nesse ponto, a gente tem que ficar em paz nesse sentido, entendeu? Mesmo que a gente magoe, assim, alguma
alguma pessoa, magoe alguém com o nosso funcionamento, né? Então, a posição tem que ser essa, né? É que o Pedro fala, né? Mais importa obedecer a Deus que aos homens, né? Então, se para eu estar em paz com Deus, né? Para ter paz com os homens, eu tenho que aceitar uma ideologia, eu tenho que aceitar um, uma certa forma que eles querem me colocar, e isso vai me separar de Deus, então eu não vou entrar nessa forma, né? Eu não vou aceitar isso, mesmo que magoe, mesmo que deixe a pessoa realmente magoadas, assim, chateadas com a gente, ou nos ofendam, ou digam o que quiserem da gente, né? Por quê? Nesse momento aqui, o que vale não é o que eles pensam de nós, né? O que vale nesse momento é realmente a nossa comunhão com Ele, nosso relacionamento, né, com, com Cristo. Acho que essa paz aqui, ela vai além, né, do que um simples relacionamento natural, né? Porque essas pessoas que têm uma ideologia diferente, que têm essa mente, vamos dizer assim, deturpada de uma certa maneira, deturpada em relação à verdade, né? Porque elas estão buscando algo que realmente é até contrário à criação, contrário à natureza própria do homem, que acham que é algo bom, mas que na verdade a gente vê claramente que não é. Há certa uma ilusão, né? Que realmente domina no sistema. Então, assim, essa paz que nós temos que pregar justamente é a paz que provém do nosso relacionamento com Cristo, né? A paz que provém do nosso relacionamento com a verdade, né? Que é Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que foge dessa verdade em Cristo, né? Não tenho como afirmar que uma pessoa que vive esse relacionamento vive em paz, né? Ela não vai viver em paz. Por que que não vive em paz? Porque, querendo ou não, por mais que ela fale isso, né? Não existe uma paz interior, né? Porque é engraçado isso, é que embora nem todos tenham esse conhecimento, né, bíblico, nem todos têm esse conhecimento que a gente está tendo, né, de estar ouvindo sempre isso, mas é interessante que esse conceito, né, do que é certo e o que é errado, todos temos, né? Então, Deus, assim, na sua criação, ele foi muito sábio nisso, né? Ele foi muito fiel, né, vamos dizer nesse sentido assim, né, ele jamais vai condenar alguém, né, injustamente, né? Então, se ele exige isso de alguém, é porque, de uma certa maneira, ele colocou isso no coração da pessoa, né? As pessoas têm isso no coração. E por mais que elas queiram abafar isso e dizer outras coisas, tem certeza que, no fundo, existe um questionamento das pessoas. Que, no fundo, não há paz, né, no coração das pessoas. Então, elas querem que você aceite uma coisa que, na verdade, no fundo, nem elas aceitam. Elas querem se convencer daquilo, né? Elas querem se convencer daquilo, que aquilo é verdade, que na verdade elas querem estar bem com o sistema, né? Elas querem estar bem dentro dessa forma que elas foram colocadas e querem buscar uma falsa paz, né? Uma falsa tranquilidade naquilo, né? Que na verdade não é paz e nem faz bem, né? Tem até um texto que eu li, eu não anotei, não lembro direito, né? Que, assim, porque, só explicando, é interessante quando Deus proíbe certas coisas, né? Ele não proíbe simplesmente por causa dele, né? Ele proíbe por causa de nós. Para Deus é diferente, né? O meu relacionamento, as coisas que eu como, né? As coisas que eu faço, para ele é indiferente. Ele não vai ser mudado por isso, não vai ser prejudicado por nada disso, né? Mas se ele dá uma certa ordem, alguma coisa, uma proibição, é para o nosso bem, né? É para o nosso bem. E se ele permite que uma pessoa também faça essas coisas que ele proíbe, né? Tem um propósito também disso, né? E tem um texto que ele fala, né, que ele permitiu que as pessoas vivessem essa vida depravada pela dureza dos corações deles. E depois ele fala, né, para a destruição dos seus corpos, né? Para a destruição dos seus corpos. Ou seja, por que ele proíbe? Porque, querendo ou não, aquilo lá vai destruir. E ele vai orientar, ele vai dirigir, olha, esse caminho não é bom, né? Esse caminho não vai fazer bem para você. Só que a gente vê como
um Deus cruel, um Deus rígido, né? Um Deus legalista, né? E não vê que ele quer o nosso bem, né? E já que você insiste tanto que quer fazer coisa errada, então faça. Né? Você quer se destruir? Se destrua. Eu estou te alertando, mas se você quer, tudo bem, faça. Né? Mas você vai fazer, então Deus permitiu, eu posso fazer? Não, ele permitiu para a sua dureza. Mas você vai ter as consequências disso. Né? Você vai ter as consequências disso. Então, por mais assim que o mundo queira falar que é normal, que o mundo queira falar que essas coisas são certas, as pessoas vão ter a consequência disso. Então, é algo natural, é a lei natural das coisas. Deus não precisa punir, né? Deus não precisa punir. A própria ação das pessoas, né, agindo dessa maneira, vão estar trazendo a punição sobre os seus corpos, né? Não é uma questão de Deus estar sendo raivoso, de Deus, desobedeceu, então agora eu vou castigar. Não, não é isso, né? Deus, o que ele quer realmente é o nosso bem. Né? Então, assim, nesse sentido que eu estou falando em relação ao sentimento de paz, né? Então, minha paz não vai ser em aceitar isso, mas em falar a verdade, né? Eu vou estar em paz porque eu pude transmitir aquilo que eu sinto no meu coração, né? Eu vou estar em paz porque eu pude falar aquilo que é correto, independente da reação das pessoas, né? Então, nesse ponto, realmente, eu tenho que estar em paz. Vou no versículo seguinte, tá? No versículo 15, desse texto de Hebreus 12, né? Olhai bem, não seja que algum caia da graça de Deus, né? Que brotando alguma raiz de amargura, né? O entorpeça, né? E por ela, né? E venham a ser contaminados, né? Então, veja que ninguém caia da graça, né? Que ninguém caia da graça. Como que é cair da graça, né? Como que é cair da graça? Fica claramente que temos dois períodos, né? As duas dispensações, né? Primeira dispensação, segunda dispensação, né? E qual que foi o elo aqui de separação, né? Dessas duas manifestações, né? Dispensação da lei e dispensação da graça, né? Então, a dispensação da lei terminou quando, né? Quando houve o cumprimento da lei, né? Quando houve o cumprimento da lei. Então, em Cristo, a lei foi cumprida, né? A lei foi cumprida. E a partir daquele momento dali, né, iniciou-se um novo ministério, né? O ministério da graça. Então, hoje em Cristo, né, eu não estou mais debaixo do ministério da lei. Eu não estou mais debaixo do subjugo da lei, né? Da condenação da lei. Então, através de Cristo Jesus, eu estou hoje na graça de Cristo. E na graça eu não tenho mais que preocupar com a lei, eu não tenho mais que preocupar em cumprir aquelas regras humanas, aqueles 613 decretos, né? Eu não preciso mais ficar preocupação, né? Com o peso, né? Com o jugo da lei. Eu tenho que preocupar o quê? Estar em Cristo, né? Que agora, ele fala, por isso que ele fala que meus mandamentos não são penosos, porque é uma outra lei, é um outro mandamento, não mais aquele lá, né? É o ministério do amor, né? Da justiça e da liberdade, né? Então, ele diz lá, toda a lei se resume em um só objetivo, né? Em um só princípio, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, a lei que eu tenho que guardar agora é essa, é a lei do amor, né? É a lei do amor. Quer dizer, é uma lei totalmente oposta à lei de Moisés, que são aqueles legalismos, aquelas atitudes humanas, né? São regras humanas, praticamente. Então, hoje nós estamos na graça. Então, como que eu caio da graça, né? Como que eu caio da graça? Então, assim, a gente tem sido falado em várias e várias reuniões a respeito disso, né? Ou eu estou na lei ou eu estou na graça, né? Ou, o que acontece muito, né? Eu vou estar com um pé na lei e um pé na graça, né? A respeito de Pedro, né? Evangelho da circuncisão, agora tem o evangelho da incircuncisão, né? Mas o melhor não é nenhum nem outro, né? Não é nem o evangelho da circuncisão, nem o evangelho da circuncisão. Mas o quê? É estarmos em Cristo, né? O ministério do amor, né? Então, assim, tanto lei e graça, querendo ou não,
não, desculpa, tanto circuncisão quanto incircuncisão estão vinculados à lei, né? Porque a graça precisa preocupar o seu circunciso. Que valor tem isso hoje na graça? Né? Não tem. Só tem valor em circuncisão se comparado com a circuncisão. Né? Quer dizer, então, para eu não cair da graça, eu tenho que fazer o quê? Me afastar da lei. Né? Então, assim, quando a gente fala assim, eu caí da graça, o que eu imaginava, né? Ah, eu vou me afastar de Cristo, eu vou, né, deixar de ter uma comunhão com Cristo, eu vou sair da igreja, como diz no jargão evangélico, mas é muito mais fácil cair da graça, né, do que ter um relacionamento tão radical assim, né? Eu jamais vou abandonar Cristo, jamais vou abandonar realmente, né, isso que eu tenho aprendido. É muito bom essa nova vida que temos em Cristo, né? Então jamais vou cair da graça, né? Mas aqui, esse cair da graça, ele não é tão radical, né? Nesse ponto, né? Então, se a partir do momento que eu volto para a lei, eu estou caindo da graça. A partir do momento que qualquer atitude que eu faça, né, eu volto para qualquer legalismo que seja, né? Qualquer julgamento da lei, qualquer coisa da lei, né? Querendo ou não, eu estou saindo da graça. Eu estou me voltando para algo que eu já deixei, né? Então, assim, então não é tão difícil assim cair da graça, tá? Então por isso que ele adverte, né? Veja que ninguém de vocês, né, caia da graça, né? Olha bem, olha a continuação, que brotando alguma raiz de amargura os entorpeça. Então, uma raiz de amargura já te faz cair da graça. Uma raiz de amargura. Porque você começa, alguma coisa te faz, alguém te faz alguma coisa, né? O que a graça fala? Perdoa. Uma vez? Não. Duas vezes? Não. Três vezes? Não. 7 vezes? Não. Né? 70 vezes 7, né? Como Jesus falou para Pedro, né? Ou seja, se eu estou magoado, né? É porque eu não perdoei. É porque eu estou guardando um rancor, né? Ou seja, eu deixei a graça. Porque eu estou voltando para o legalismo da lei. A pessoa não veio pedir perdão, a pessoa não veio, né? Ela não veio, não reconheceu que está errado, né? Ela fez errado e fez de novo, entendeu? Quer dizer, você acaba criando uma situação e quem está sendo prejudicado? Você. Por quê? Você caiu da graça. Você está perdendo essa comunhão que você tem em Cristo. E se você cai da graça, você vai sofrer o quê? As consequências da lei. Você está sofrendo as consequências da lei. Né? Então, qual que é o nosso objetivo, né? O Emanuel tem colocado essa semana no grupo, né? A vida eterna, né? A vida eterna. Agora, a vida eterna você vai ter onde? Na lei ou na graça? Eu não vou ter a vida eterna na lei. Porque o fim da lei o que é? Julgamento, condenação e morte. Julgamento, condenação e morte. Então, se eu quero viver uma vida eterna, se eu quero ter uma vida plena, eu não posso voltar para a lei. Eu não posso voltar para a lei. Aí entra novamente o versículo anterior. Buscar a paz com todos e a santificação. Né? E a santificação. Então, esse processo realmente é algo que a gente tem que estar hoje, por isso que eu falei, numa consciência muito maior do que na época de igreja. Querendo ou não, na época de igreja era um certo legalismo, né? Era um certo legalismo. Né? Mas hoje não. Né? A gente tem uma consciência maior do que é essa nossa vida com Cristo. Hoje a gente tem uma consciência maior do que é viver Cristo, do que é manifestar Cristo, o que é ter a mente de Cristo. Né? O que é ter a mente de Cristo. Assim, mas não pode, eu não quero estar falando isso aqui também como peso, porque senão vai ser lei também. Entendeu? Não pode ser assim, então eu tenho que me santificar, eu tenho, entendeu? Não, se virou obrigação é lei, entendeu? Então não é isso também, né? Tem que ser algo que seja assim prazeroso para nós, né? Tem que ser algo que eu tenho que desejar e amar estar vivendo isso. Tem que ser algo que seja prazeroso, né? De estar na presença dele, de ser besta a vida das pessoas, de ter essa comunhão, né? E qualquer coisa contrária disso tem que ser algo que me magoe, né? Eu tenho que me entristecer. Se em algum momento eu sinto que eu deu voltada para a lei, cara, tem que ser, aí sim tem que ser peso, né? Cara, eu não posso, né? Se eu tô magoado, caramba, né? Tenho que perdoar. Eu não posso guardar isso aqui, né? Eu não posso perder o que tem em Cristo, né? Então, assim, é um exercício constante. E aí, nesse momento, vem a paz. Se você sentiu que perdeu a paz, peraí, né? Seja a paz de Cristo árbitro. Então é importante também. A paz com os outros é a paz com nós mesmos. Então, se em algum momento o Espírito te tocou, você sente que a paz está lhe fugindo,
pare naquele momento, não, Senhor, Espírito, dá entendimento aqui, eu não posso, né, perder isso aqui que eu estou tendo em ti. Né? É muito profundo o que o Senhor tem feito no nosso coração, é muito profundo o que o Senhor tem trabalhado na vida da gente, e nós não podemos perder isso. Né? Então, assim, é um nível de maturidade muito maior que o Pai está nos colocando. Né? É uma maturidade muito grande. Então, essa consciência de que, como Paulo mesmo, né, é ser escravo para ser livre. Né? Ser escravo para ser livre. Né? Ter que... se eu separo assim, em termos de desejo e vontade, tá? Para mim, desejo é aquilo que é da minha carne, né? Aquilo que é satisfazer os meus prazeres, né? E vontade é aquilo que eu realmente quero de fato, né? Em Cristo, né? Então, a minha vontade é ser um com o Pai. A minha vontade é buscar o alvo que é Cristo. A minha vontade é ser, né? Ser um desse corpo multimembrado. Mas o meu desejo natural não é isso, né? O desejo da minha carne não é isso. É me satisfazer, buscar os meus prazeres. Então, eu não tenho que andar pelos meus desejos, eu tenho que andar pela minha vontade. Né? Tenho que andar pela minha vontade. Então, assim, eu tenho que estar. Isso que fala, a si mesmo se negue. Né? Então, eu vou negar minha vontade? Não, eu vou negar os meus desejos. Vou negar os meus desejos. Eu vou negar tudo aquilo que vai me separar de Cristo. Tudo aquilo que vai me afastar da graça. Qualquer coisa que vai. Eu tenho que deixar. Tenho que separar. Estou crucificado com Cristo. Eu fui comprado por Ele. Eu já não me pertenço mais, eu já não me pertenço. Né? Então, e essa minha vontade já tem que estar em sintonia com a vontade de Cristo. Né? Ele é o cabeça. Né? Então, essa minha vontade tem que estar, essa minha vontade ela não pode se contrapor à vontade dele. Né? É uma somente, né? É uma somente, é um só coração, é um só espírito. Então, esse meu espírito tem que estar em sintonia com o Espírito de Cristo e as coisas têm que fluir nesse nível. Né? É um nível diferente de relacionamento. Enfim, e como que vai acontecer isso? Né? É novamente DNA, é novamente eu estar inserido nele, é novamente essa seiva dele passando por mim. É um processo, né? Não vamos conseguir isso do dia para a noite. Mas a paz tem que ser realmente nosso árbitro. Tá? A paz tem que ser. Né? Então não pode ter amargura, não pode ter nada que nos vincule ou a lei, nada que nos separe de Cristo. Né? É um processo que a gente tem que estar realmente em Cristo buscando, que o Espírito Santo esteja realmente nos dirigindo a cada dia, nos mostrando, nos dando essa sensibilidade, né? Para que não permita que nós caiamos da graça. Não permita que haja essa separação, né, do que Cristo tem feito na nossa vida. Tá? Então, haja realmente essa direção, haja essa unção, né, do Espírito e uma consciência cada vez mais plena desse texto. É um texto muito profundo, né, que a gente possa estar aprendendo e desenvolvendo, seja vida realmente, né, no coração de cada um de nós, tá? Amém. Amém. E